Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Benjamin Barros, do escritório Saraiva e Barros Advogados. Hoje eu vou falar sobre a possibilidade de redução das mensalidades perante as escolas e faculdades em virtude da suspensão das aulas ou da possibilidade de substituição das aulas presenciais por aulas virtuais. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso canal e muito obrigado por nos assistir. O escritório Saraiva e Barros Advogados tem publicado uma série de conteúdos informativos a respeito da pandemia do coronavírus e os seus impactos jurídicos na sociedade. Se você tem interesse em ter acesso a esse tipo de conteúdo, basta seguir o nosso perfil nas redes sociais ou se inscrever no canal do YouTube. Pode ficar tranquilo que ao final do vídeo estarei disponibilizando essas informações dos nossos endereços das redes sociais, tá bom? Fique tranquilo. Bom, peço desculpas também pelo avançar do horário na publicação do vídeo, mas durante a gravação hoje no curso do dia, acabaram tendo algumas novidades legislativas e eu achei por bem cancelar essa publicação e regravar de forma que eu passe a você, consumidor, uma informação atualizada, tá bom? Hoje tivemos então uma publicação do governador do Distrito Federal estendendo a suspensão das aulas até 31 de maio de 2020 e também tivemos uma publicação pelo governo federal de medida provisória que suspende a obrigatoriedade do período mínimo de 200 dias do ano letivo, mas manteve-se a carga horária de 800 horas durante o ano. Tudo bem? Bom, vamos ao tema, ele é importantíssimo, muita gente está preocupada, várias pessoas já me perguntaram como que ficam as mensalidades em razão dessa suspensão das aulas e até dessa possibilidade de substituir a aula presencial por uma aula virtual. Bom, a priori é importante eu destacar que se trata de uma relação de consumo, então a gente vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação especial que rege os direitos e os deveres dos consumidores e dos fornecedores de serviço. Tudo bem? Vamos fazer um raio-x rápido aqui da situação fática, né? Vamos dividir aqui em fase antiga e fase nova. Na fase antiga foi o início do seu contrato, onde de um lado a gente tem a faculdade ou a escola, eles têm um planejamento ali para definir quanto que é o custo fixo, variável, margem de lucro, até chegar naquele valor de mensalidade. De outro lado a gente tem o consumidor, que também fez a sua análise pessoal. Ele avaliou se a mensalidade é compatível com a estrutura daquela instituição, ou então se a mensalidade corresponde à qualidade do serviço que será prestado por essa instituição, e enfim, eles concordaram de que estava certo pagar aquele valor por aquele serviço que seria executado. Tudo bem? Essa era a fase antiga. Passando agora para a fase nova, a gente tem essa infeliz situação de suspensão das aulas e da possibilidade de substituir aulas presenciais por aulas virtuais. Ou seja, aquela base contratual que existia, ela está sendo quebrada, rompida, né? Então você pagou e contratou para ter aqueles serviços, aulas presenciais, naquela estrutura, com aquela qualidade, e isso não está sendo mais possível por enquanto. Então houve esse rompimento da base do contrato. E aí, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, a gente vê aqui que logo no início ele traz, no seu artigo 4º, essa preocupação do legislador em conceituar a vulnerabilidade do consumidor e até a necessidade de equilíbrio contratual e de boa-fé. Por que eu falo isso? Porque nas atividades empresariais existe uma coisa chamada o risco do negócio. É uma coisa que está inerente à natureza dessas atividades. E não é diferente com as escolas e faculdades. Elas podem ter adversidades e faz parte do risco, né, do negócio delas. E em razão disso a gente não pode punir o consumidor por essas adversidades, né? Então, no caso concreto, aqui na situação que a gente está tratando no vídeo, eu vejo que é exatamente o caso do artigo 6º, inciso 5 do CDC. Para quem não sabe, o artigo 6º ele traz os direitos básicos do consumidor. E o inciso 5, ele traz justamente o caso de quando um fato superveniente tornar uma prestação excessivamente onerosa ao consumidor, é possível a modificação das cláusulas, é possível a revisão das cláusulas, tá bom? O fato superveniente aqui a gente enxerga na pandemia do coronavírus e ao mesmo tempo nas intervenções estatais que suspenderam as aulas e esses serviços. Quando a gente fala sobre tornar excessivamente onerosa a prestação ao consumidor, eu estou falando agora do cenário atual. Inicialmente, quando ele foi pactuado aquele valor da mensalidade com aquela prestação de serviço, era aquela realidade contratual.
Hoje em dia é outra realidade. A gente vê que as faculdades e as escolas elas tiveram uma redução de suas despesas. Ao suspender as aulas ou a transformar em aulas virtuais, elas não vão ter, na verdade vão ter, né, uma grande redução de custo de energia, por exemplo, principalmente quem tem ar-condicionado, de água, de material de limpeza, de pagamento, né, de auxílio transporte para os seus funcionários e até materiais de uso comum, né, que normalmente seriam utilizados. Então eu estou falando aqui de uma redução drástica e substancial dentro do contrato. Inclusive, se for transformar em aulas virtuais temporariamente, há uma redução de custo também, né, para essas instituições. Então, aquele contrato que antes era equilibrado, com esses eventos, esse fato superveniente acabou desestabilizando a base desse contrato e a gente passa a ver que as instituições estão tendo um enriquecimento a seu favor em detrimento do consumidor. E então a gente traz essa necessidade de reequilibrar o contrato. É aquela teoria do rompimento da base objetiva do contrato. Então, o que eu quero dizer? No caso de escolas, eu oriento e digo que sim, vocês como consumidor têm direito a uma revisão do contrato e a provisoriamente reduzir o valor da mensalidade, entendeu? Agora vocês podem fazer isso por diversos meios, podem fazer um acordo individual, coletivo com as escolas, podem procurar também o PROCON, Ministério Público em caso de danos coletivos, podem procurar o Poder Judiciário também, sim, tudo bem? Agora em casos já de faculdades tem algumas peculiaridades, eles não têm férias escolares como fizeram essa antecipação de férias com as escolas de educação básica, então ali já tem outras alternativas que podem ser um cancelamento do contrato realmente, porque já se chegou à metade do semestre e pela suspensão das atividades não vai ter, né, esse período letivo completo, e tentar uma forma de jogar isso para frente, gerar um crédito ou então ter que devolver o que já foi pago e não houve a contraprestação de serviço, mas eu oriento sinceramente uma postura mais leal, de boa fé e de equilíbrio contratual, de tentar substituir essas aulas por EAD, né, por aulas virtuais, e aí então reajustar a mensalidade também para que, enfim, se reequilibre esse contrato, tá? Antes de me despedir, eu queria deixar também um grande elogio para a equipe da TV Justiça. Eu já participei de muitas entrevistas há vários anos que eu venho gravando programas também lá, e é uma equipe extremamente excelente, competente, pessoas acolhedoras que estão sempre compromissadas a buscar a verdade dos fatos e a compartilhar esses conteúdos nas mais diversas áreas do direito. Eu fiquei muito feliz de ver a notícia que eles disponibilizaram a emissora para poder veicular essas matérias na TV aberta, de modo que consiga alcançar, né, os consumidores que não têm essa infraestrutura para assistir às aulas virtuais. Parabéns, obrigado por essa postura muito digna, parabéns mesmo, tá bom? Realmente, enquanto a gente tem faculdades e escolas reclamando que vão ter um custo, né, para esse aparato tecnológico, a gente também não pode esquecer que os consumidores também terão esse custo de um celular, um tablet, um computador e ainda uma internet que suporte um streaming ou então um acesso ao conteúdo virtual. Nem todo mundo tem essas condições. Sem contar que é notório na sociedade que muitas pessoas já infelizmente perderam seus empregos, estão sem renda porque o comércio está fechado, porque não está tendo prestação de serviços. É uma triste realidade em que o consumidor nessa situação não pode ser amplamente punido, tá bom? Me despeço, obrigado pela atenção e fico aberto a dúvidas, se quiserem mandar um direct, e-mail, WhatsApp, o que seja, eu fico à disposição e até o nosso próximo vídeo. Obrigado, gente!